A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em Joel, capítulo 1, versículo 1 a seguir. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isso, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei todos que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai, vestidos de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os passos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Nesta meditação, irmãos, queremos falar um pouco sobre a terrível carestia causada pela locusta e pela seca, ou seja, a destruição que veio na terra foi total. E ali a palavra do Senhor diz que o povo estava gemendo. Os animais também do campo estavam todos gemendo. Por quê? Porque veio a destruição sobre a terra. O gafanhoto, a locusta, o pulgão, eles vieram e devoraram. Devoraram tudo, acabou com tudo. E com isso, não houve mais o vinho,
não houve mais o trigo, ou seja, havia fome, havia desespero, havia angústia, havia tristeza. Até dentro da casa de Deus, a situação era terrível. Por quê? Porque não tinha nem como sacrificar ao Senhor, como era de costume, né, irmãos? Fazer sacrifício a Deus, não tinha com que sacrificar. E eles estavam tristes, os sacerdotes estavam tristes, havia gemidos, angústia, tristeza, porque geralmente é desta maneira que estamos vivendo hoje. Às vezes temos só um pouquinho de comida, mas tem milhões de pessoas que estão por esse mundo, irmãos, que não tem nada dentro da sua casa. Tem lugares que já são ressequidos. Tem lugares que já foram devorados pela locusta, pelo gafanhoto. Mas com tudo isso, a humanidade ainda não tem se voltado para o Senhor. Nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, que buscamos ao Senhor, que fazemos a vontade do Senhor, nós, irmãos, recorremos a Ele e por sua infinita misericórdia Ele sempre provê. Ele não deixa faltar nada na nossa mesa. Ele não deixa, irmãos, você perecer, a sua família perecer. Mas aqueles que não buscam Deus, aqueles que não têm parte com o Senhor, aquele que ainda não deu, né, não entregou a sua vida para o Senhor, aqueles que se rebelaram, aqueles que voltaram atrás, pelo que nós lemos na palavra do Senhor, os homens, as pessoas, né, a humanidade, quando se diz os homens, na Bíblia está dizendo aos humanos, às pessoas, a humanidade, elas gemiam, elas estavam, irmãos, tristes, elas estavam ali desesperadas, porque não tinha nada, não tinha nem o que comer. E com isso, irmãos, eles estavam perecendo. Mas o Senhor, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele não, irmãos, fica feliz com a situação que nós vivemos. Então Ele nos dá esse conselho através do profeta Joel. E esta é a palavra do Senhor para nós, que Ele está dizendo: santificai-vos, congregai-vos, alegrai-vos no Senhor, buscai ao Senhor, se humilhai perante o Senhor, buscando ao Senhor, que o Senhor, irmão, Ele vai mudar a sua situação. É na hora de angústia, é na hora do desespero, é na hora que não tem saída, é naquele momento que você acha que não vai dar mais jeito, não tem como. O Senhor tem a solução. Mas é necessário que nós buscamos a Ele, é necessário que se humilhamos para Ele, que deixamos, irmãos, a arrogância de lado, o orgulho de lado. Ah, porque se eu pedir para Deus, se eu começar a orar, se eu começar a buscar Deus, se eu começar a ir atrás desses negócios de crente, meus amigos vão rir de mim, minha família vai me desprezar. E com esse pensamento, quem está perecendo é você. Quem está sofrendo é você. Por isso o Senhor está dizendo aqui na sua palavra: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores. Ele está convidando a todos, não é só o irmão que está na igreja, a irmãzinha que está indo para a igreja, o cristão, não. Ele está chamando todos os moradores da terra para se unir e congregar e jejuar e proclamar um dia de proibição, para que possa ser revertida a situação deste mundo, deste momento difícil, porque hoje não está diferente deste dia que a palavra revela. Estamos vendo e vivendo momentos difíceis. Mas por quê? Porque nós deixamos de se humilhar para Deus. Estava indo tudo bem. A situação estava tudo sob controle. E a humanidade sossegou.
A humanidade se achou que não precisava de Deus, que não precisava estar na presença de Deus. E nós não podemos relaxar, nós não podemos sossegar, nós não podemos, irmãos, sentar, cruzar os braços e dizer graças a Deus estamos na bonança, porque a vida, irmãos, na terra, o mundo que nós vivemos é de altos e baixos. Hoje estamos na bonança, mas não podemos relaxar, não podemos, irmãos, baixar a guarda, porque o diabo, ele é sujo, ele é terrível, ele não dá trégua, ele não para um sequer minuto de fazer coisas terríveis contra a humanidade. Irmãos, o nosso descanso, o nosso sossego, a nossa paz, a nossa tranquilidade, quando você vai poder respirar e dizer, graças a Deus, agora eu estou bem, eu estou em paz, é só quando nós formos arrebatados com o Senhor Jesus, porque lá não vai ter demônio, vai ter doença, lá não vai ter praga, lá não vai ter nenhum inseto, lá não vai ter nada que consuma a felicidade, a paz, a alegria que você granjeou através da sua obediência e santificação a Deus na terra. Enquanto estamos no mundo, temos aflições. Enquanto estamos no mundo, irmão, não podemos relaxar, sossegar e esquecer de clamar, de buscar Deus, não. Porque a destruição vem, a tribulação vem, a angústia vem. Quantos entram em desespero e intentam contra suas próprias vidas porque não têm essa comunhão com Deus. Mas se você, um exemplo, na sua rua mora 10 pessoas, 10 famílias, quantas famílias perecem e você está bem porque você tem buscado a Deus? Mas o Senhor está chamando todos os moradores, não é só os crentes, não é só os irmãos, não é só os pastores, não é só presbíteros, só diáconos, só os evangelistas, só os missionários, só as obreiras da igreja, só a irmã crente, a membra da igreja, um membro da igreja, não. O Senhor está chamando todos os moradores da terra para congregar, para jejuar, para clamar, fazer um jejum e anunciar o dia do Senhor. Porque isso, irmãos, não é nada mais, nada menos do que só o começo das dores. Dias terríveis virão. Mas para que nós sejamos livres desses dias, é necessário ouvir a voz do Senhor que está pedindo para nós santificai um jejum. Pregoai, ou seja, irmã, você pode pregoar o jejum, você pode apregoar o dia do Senhor, você pode chamar alguém, chamar o seu vizinho, chamar o seu parente, chamar o seu conhecido para vir para a casa do Senhor, para congregarmos juntos e assim o Senhor entrar com ação e providência e trazer novamente, irmãos, a bênção, trazer novamente a vitória, trazer novamente o alimento na nossa mesa, mudar a situação financeira, mudar a situação difícil que o país, o mundo está vivendo. Para que isso seja mudado, é necessário estarmos coligados, unidos com o Senhor. Através do jejum, da oração, da consagração, através, irmãos, da comunhão um com o outro, clamando ao Senhor pela misericórdia dele, para que ele venha entrar com a ação divina, entrar com a providência e repreender essas pragas terríveis que está assolando a terra. Porque, irmãos, a Bíblia fala de gafanhoto, locusta, pulgão. São, irmãos, lagartas, são pragas que destrói o alimento, que destrói a plantação, que destrói. E no nosso mundo hoje, nos nossos dias hoje, existem
todos esses tipos de coisa acontecendo entre nós também, que está destruindo, levando a fome, levando, irmãos, a seca, né? A escassez de alimento. O que são essas pragas? São pessoas que estão fazendo com que a humanidade sofra e elas passem a ter necessidades. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós congregarmos um jejum, santificarmos, um jejum a Deus, uma oração a Deus. Não só eu, não só o irmão, não só a irmã, mas todos os moradores da terra. E ele está dizendo, olha, porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Porque, querendo ou não, irmãos, atinge os servos de Deus. Querendo ou não, essa situação que vem pelo mundo todo, essa tribulação, essa escassez, essa carestia, né? Porque tudo se torna tão caro. Se uma pragana andar numa lavoura, aquele pouquinho que é colhido vem como um preço absurdo até a nossa mesa. E isso atinge todo mundo, não é só o ímpio, atinge o cristão também. Porque o cristão também se alimenta, o cristão também come. Nós comemos, nós se alimentamos, irmãos. Mas se Deus está dizendo para santificarmos o jejum, por quê? Porque Ele vai sanar, Ele vai tirar, Ele vai entrar com providência, Ele vai resolver, Ele vai mudar a situação. Em vez de nós ficarmos entristecidos, cabisbaixos, murmurando, reclamando, estando pelos cantos, choramingando a situação difícil que o mundo está passando, vamos congregar um jejum. Vamos se unir em oração, vamos estar de braço dado na peleja contra o mal, buscando ao Senhor, estando na presença do Senhor, para que Ele possa mudar esta situação. Que o Senhor quer fazer uma mudança, Ele vai fazer. Por isso o profeta Joel, ele diz aqui, a semente apodreceu, né? Os celeiros foram até derribados. Que situação difícil, irmãos. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está chegando aí. Isso tudo que vem acontecendo é sinal de que a qualquer momento o Senhor há de voltar. Mas para que nós não venha perder este direito de salvação, que nós possamos entregar a Deus de corpo, alma e espírito. Se entregar a Deus em humilhação, se entregar a Deus, irmãos, em consagração, em jejum, em santificação, meditando na palavra dele dia e noite, congregando com os irmãos, unido em oração na casa do Senhor, buscando a face do nosso Deus, porque, irmãos, não é fácil. Só quem passa por por essa situação terrível é que sabe o quanto é difícil. Às vezes você tem abundância dentro da tua casa agora, você está sentado em volta de uma mesa sobrecarregada de alimento bom, do melhor, e não valoriza, não agradece, não tem coragem nem de dizer muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor proveu na minha mesa. Enquanto muitos estão agora tomando uma gota d'água, um copinho d'água, isso quando tem água, porque quando vem a seca, irmão, nem água tem para tomar. Quando vem a seca, irmãos, os insetos se apoderam da única planta, da única coisa que tem, eles vão lá e destrói tudo. E ainda não tem água nem para nascer novamente, nem para brotar novamente aquela alimentação para servir as pessoas. E tem gente que não tem nem sequer uma gota de água para beber, para enganar o estômago, até vir alguém ali com misericórdia e ajudá-lo com alimentação. A gente tem dentro da nossa casa, estamos com a mesa abarrotada, temos um ovo, temos dinheiro para comprar um ovinho, né? Apesar de estar tão caro as coisas, mas sempre tem um ovo, tem ali uma linguicinha, tem ali, né, irmãos,
um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Não é muito, mas tem, não falta. Está todo dia na tua casa, tem o leite, tem o pão, tem tudo na sua mesa. E nós esquecemos que existe muita gente que não tem nada. Então é motivo de nós se congregar, de nós consagrar, de nós jejuar, de nós agradecer, ser mais grato a Deus. Porque Deus quer transformar a nossa situação em bênçãos. A terrível situação Deus quer, irmãos, repreender e trazer a bonança e trazer a abundância na nossa mesa. Mas tudo depende da nossa consagração. Depende do nosso jejum, depende da nossa dedicação, depende de nós mesmos. Mesmo que você não é cristão ainda, mesmo que você não aceitou Jesus ainda, depende de você, mulher, depende de você, homem, depende de você, autoridade constituída. Se humilhar para Deus, você que foi constituído por Deus para estar aí em cima, porque nada acontece se não for pela aprovação de Deus. E se Deus te aprovou e colocou você num lugar alto, é para socorrer a humanidade que perece e precisa da tua ajuda. E Joel dizia, Senhor, e ele continua dizendo, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu. Além das pragas, além, irmãos, daquela situação, o fogo destruiu tudo. E ele dizia, a ti, Senhor, clamo. Vamos clamar a Deus. Vamos se unir em oração. Vamos falar com o Pai, que tem poder de mudar situações. Não adianta nós ficar acusando o outro, apontando o dedo para os homens que estão lá no poder, quando nós devemos dobrar o joelho e orar e clamar a Deus para que Deus possa agir em nosso favor. Deus pode mudar essa situação, porque a palavra do Senhor está dizendo para nós nesta hora que o fogo consumiu, acabou com tudo e tornou tudo deserto. Estamos quase nesta mesma situação aqui no nosso país, que é considerado um país, irmãos, maravilhoso, um país que tem abundância. Você anda na rua, por exemplo, aqui na minha cidade, eu saio da minha casa para ir ao centro, se eu vou andando, ou no meu bairro andando, eu encontro sempre um pé de fruta disponível ali, na beira de uma rodovia, na beira da rua, numa calçada, num jardim, nos projetos que teve por aqui de plantar frutíferas. Então você sempre vai encontrar um pé de laranja, um pé de manga, vai sempre ali uma planta, uma fruta. Sempre vai ter, disponível ali. Ou às vezes você tem um vizinho que tem um quintal grande, cria uma galinha, te dá uma fruta, te dá uma verdura, te dá um legume, tem uma hortinha. Então, irmãos, nós temos um país que produz tudo. Produz do bom e do melhor. Nosso país é uma terra abençoada. Até mesmo no Nordeste, irmãos. Até mesmo no Nordeste. Apesar das secas, porque tem frutas que é adaptada para aquela região. Tem alimento que é adaptado para aquela região. Porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou a terra, Ele fez com perfeição. Então, para cada região do nosso país, tem a fruta certa para aquela região. Deus fez tudo certinho. O que está faltando em nós, os homens, as mulheres, a humanidade, é conhecer mais Deus, se voltar mais para Deus. Às vezes, se voltamos para tantas coisas e não se voltamos para o verdadeiro Deus que nos deu tudo do bom e do melhor e nos colocou numa terra que mana leite e mel. Nós somos, irmãos, privilegiados por Deus.
por estar num país que é uma bênção, que tudo que você planta você colhe. Por quê? Porque é uma terra abençoada. E Deus sempre provê. Ah, mas então por que está acontecendo todas essas coisas? Porque está dizendo Joel nesta palavra: santificação falta do povo, congregar que o povo não congrega, buscar a Deus que o povo não busca. Busca tantas coisas, mas não busca o Deus que fez os céus e a terra. Se prostra diante de tantos deuses, mas não tem coragem de passar um dia na presença do verdadeiro Deus, que tem poder nos céus e na terra e tem poder de mudar situações. Então vamos começar a se humilhar perante o nosso Deus, este Deus que fez os céus e a terra, que nos deu a honra e o privilégio de poder viver num país maravilhoso, de liberdade de expressão. Quando digo liberdade de expressão, é quando você pode ir à casa do Senhor, louvar a Deus, cantar um corinho, louvar um louvor. Você tem essa liberdade de expressar a sua fé em Deus. Então vamos aproveitar esta oportunidade, porque o dia do Senhor está perto. E o dia do Senhor vai ser muito mais terrível do que hoje nós estamos vendo acontecer. Se você continuar lendo em Joel capítulo 2, continua Joel dizendo: tocai a buzina, santificai um jejum, clamai em alta voz, buscai a Deus, porque o dia do Senhor está chegando e é terrível, é um dia de dor, um dia de angústia. Se tudo isso que está acontecendo já tem causado tanto sofrimento, imagina quando estiver bem pertinho do Senhor voltar. Vai ser muito mais terrível. Então vamos se achegar a Deus, meu irmão, minha irmã. Enquanto nós temos força, enquanto nós temos fé, enquanto estamos aqui com os pés perfeitos, com as mãos perfeitas, com a voz perfeita, vamos se achegar mais a Deus. Vamos clamar mais a Deus, vamos se dedicar mais às coisas de Deus, vamos se envolver mais com as coisas de Deus. Porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é aquele que tem poder de recompensar você. Irmão, seu fazer para Deus, o seu trabalhar para Deus, a sua maneira de agir para com Deus, sendo fiel a Ele, tem recompensa. Ele não vai fazer de você um escravo, não. Deus não te escraviza a nada. Deus quer que você busque a Ele, sirva a Ele em liberdade. Mas se você não quiser também, Deus não vai te pôr na parede, vai falar: você tem que fazer e pronto, acabou. Porque você já tem ciência da recompensa para aqueles que fazem e para aqueles que não fazem a vontade de Deus. A ciência nossa, Deus nos deu, irmão, inteligência. Deus nos deu capacidade de entender e compreender que se eu andar certinho, fazendo certo para Deus, eu vou ter uma recompensa boa. Mas se eu não fizer nada para Deus e ficar só envolvido com mundanismo, com pecado, eu vou ter recompensas terríveis, que Deus não quer que nós tenhamos, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher, ou façamos ou não façamos, ou somos de Deus ou não somos de Deus. Não podemos cochear em dois pensamentos e nem estar em cima do muro entre vou ou não vou. Temos que ser sim, sim, não, não. Então vamos fazer a vontade de Deus e dar crédito à palavra do Senhor que está dizendo para nós hoje: santificai um jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor e clamai ao Senhor. Vamos se unir na casa do Senhor, vamos congregar com os irmãos, vai para uma igreja. Você que ainda não tem nem frequentado uma igreja, nunca foi numa igreja, vai buscar o Senhor, vai para a casa do Senhor. Lá você vai ser alimentado da palavra, lá você vai ser renovado, lá você vai ter sua fé renovada, lá você vai ter outra perspectiva de vida. Porque Deus vai abrir a tua mente, vai te iluminar, vai te esclarecer coisas que às vezes está em dúvida no seu coração. Você ouve falar tanto, mas, meu Deus,
Será que é isso mesmo? Vai buscar uma palavra de Deus na casa do Senhor. Deus está te convidando a congregar, está te convidando a fazer parte de um povo, de uma igreja que busca Deus, que santifica-se ao Senhor. E clamai ao Senhor conosco, vem clamar a Deus conosco, vem para congregações, vem para a igreja, vem para um ministério, não fica aí no mundo como ovelha que não tem pastor, andando de um lado por outro, tentando resolver a sua situação sozinho. Deus preparou um batalhão de gente para orar com você e te ajudar a vencer os dias maus através do clamor a Deus, unidos na oração, na santificação, no jejum. A nossa igreja, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, está em campanhas, irmãos, está, irmãos, com os dias de clamores, está convidando, convocando em todos os lugares deste Brasil, tem uma igreja fazendo essas orações, esse clamor, para Deus ter misericórdia, para Deus agir. E aí no seu ministério também, com certeza, o pastor tem te convocado a orar, tem te convocado a santificar um jejum, a estar dentro da casa do Senhor com os irmãos em comunhão, clamando, orando, buscando, né? As redes sociais estão cheias de convites sendo lançados. Vamos orar, vamos consagrar, venha congregar conosco, venha clamar a Deus conosco, independente do seu credo religioso, venha clamar a Deus. E muitos estão ignorando o convite quando a palavra do Senhor está dizendo em Joel. Não é, irmãos, esses convites não é fora da Bíblia. Esses convites é de Deus, porque está baseado nessa palavra. Quando Joel disse, vamos congregar, vamos, irmãos, congregar na casa de Deus e clamar ao Senhor. Venha santificar o jejum. Ele chamou todos os moradores da terra e tem sido dos nossos dias convocados a humanidade, o povo, para clamar, porque, irmãos, terrível vai ser o dia que está por vir nessa terra. Deus quer nos sustentar debaixo da sua graça, porque se nós não estivermos em oração, em jejum, em consagração, debaixo da oração, unido com os irmãos naquela fé, porque se a nossa fé está fraquinha, se unirmos com alguém que está forte, nós se fortalecemos na fé. É assim que Deus trabalha. Deus nos fez, irmãos, é povo dele, e ele formou uma congregação, ele formou uma turba, uma multidão de pessoas para estar lado a lado, porque Deus sabia que um sozinho não ia vencer. 1 ou 2, 3 sozinho, por uma multidão de demônios que estão espalhados no mundo, não ia vencer. Irmãos, jamais você tem capacidade humana para vencer os espíritos malignos, os demônios, o inferno. Nós não temos essa capacidade de nós mesmos, humanos, para vencer. É necessário estarmos debaixo da comunhão com Deus, em consagração, em jejum e oração, e não são Espírito Santo para combater essas coisas e suportar e vencer esses males. Então vamos consagrar, vamos congregar com os irmãos, vamos clamar ao Deus do céu que fez a terra, que fez o mar, que tem poder de expulsar essas praganas que estão assolando essa terra, que está destruindo a felicidade de muita gente, porque está tirando o pão dos filhinhos, tirando o pão da mesa das pessoas. Vamos congregar a Deus, agir de forma que possamos alcançar bênçãos do Senhor e mudanças que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no meio do povo, dessa nação. Ao invés de nós murmurar, vamos orar. Ao invés de nós reclamar, vamos chamar o irmão para consagrar um jejum conosco. Ao invés de você falar mal, de nós sair falando de de A, de B, de C, de D, vamos chamá-lo para congregar em oração, em jejum. Vamos, irmãos, proclamar um jejum, proclamar uma oração, proclamar uma congregação, união, uma fé, no seu amor, uma só comunhão, irmãos. Independente da sua igreja, porque se você diz que é servo de Deus, que é salvo, que vai morar no céu, então nós somos irmãos, e se somos irmãos, temos que estar unidos como servos de Deus. E clamarmos, orarmos, e santificarmos, e jejuarmos para vencer todo esse mal que está por vir ainda na terra.
além do que aconteceu, porque no tempo de Joel aconteceu. E ele ainda diz, até que vem o dia do Senhor, coisas terríveis vão chegando. E nós vamos contemplando nossas próprias visões, nosso próprio olho, que está realmente acontecendo isso. Então vamos estar ligados com o Pai, consagrando a Deus, jejuando, santificando, orando, se abstendo, se sarando de coisas do mundo, de fala, de disse, das más contações, do pecado, dessas coisas que não levam a nada, só adição. E você a chegar a Deus, comunhão, santificação, em jejum, em oração, em humilhação, pedindo a misericórdia de Deus, em santificação, ali, irmão, comunhão com mãos, participando do corpo e do sangue de Cristo, amando os outros como Cristo nos amou, falando do amor de Jesus, pregando a palavra do Senhor, louvando a Deus, dedicando o nosso ao Senhor. É tão maravilhoso estar na união daquele que tem poder, que é tão poderoso, porque o Jesus disse, quando estiver comigo, é necessário jejuar, e nem orar. Mas vai chegar uma hora que vocês vão ter que fazer isso, porque o noivo será dado. E realmente, Jesus voou ao céu, voltou ao Pai, e os discípulos tiveram que ir lá jejuar, orar, e se quisessem ver, tinha que realmente estar em oração e jejum, porque não, os inimigos podem estar de agora ver como eles vão fazer, se agora Jesus está, mas aí Jesus voltou ao Pai. O inimigo é que, irmãos, se esqueceu de Jesus de orai, vigiai, consagrai, jejuai, ficar em Jerusalém para ser vestido do poder. Eles tiveram que estar em oração. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus voou ao Pai, ele falou para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. E vocês vão ficar em Jerusalém. E como eles estavam em Jerusalém, eles estavam congregados, unidos, em oração, aguardando a promessa que era ser cheio da unção, receber o Espírito Santo. E o profeta Joel está dizendo, vamos santificar, vamos congregar, vamos estar dentro da casa do Senhor, clamando ao Senhor, para que nós possamos, irmãos, vencer o mal. E foi assim os discípulos venceram. E quando saíram dali, saíram cheios do Espírito Santo, saíram com as forças renovadas, saíram com a graça de Deus na sua vida, estavam prontos para combater o pecado, combater o mal. Nos finais das suas vidas, eles foram até mesmo martirizados, mas eles tinham certeza. A salvação já está garantida por Deus na vida deles. Então, vamos santificar-nos, vamos congregar e enquanto te chama hoje, vamos fazer a obra do Pai. Vamos se unir, vamos buscar de todo o coração. Porque qualquer mal, qualquer coisa, o Senhor vai repreender a nossa vida. O Senhor vai expulsar do nosso caminho. O Senhor vai nos livrar. Jesus diz, o mundo vai ter aflição. Tenha bom ânimo. Por que diz para bom ânimo? Porque se nós tivermos bom ânimo, nós venceremos. A nossa força é renovada pelo Espírito Santo, porque pelo bom ânimo você está sendo atribulado, mas está orando, você está sendo atribulado, mas jejuando, você está sendo atribulado, mas buscando ao Senhor, está congregando, se não está tendo força de orar, você pede ajuda para alguém da igreja aí, os irmãos de oração, o pastor, estamos ali todos unidos, porque tem vários fortes na obra de Deus, na casa de Deus, e quando nós estamos fracos, o Senhor, alguém vai orar por nós, e nós sentimos o renovo, então vamos estar unidos. É união, Como diz, a união faz a força. É unido que seremos fortes. E sendo fortes, seremos mais vencedores por Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue falando mais no vosso coração. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe, que Deus fortalece, que Deus possa levantar vocês, congregar vocês com todos os irmãos, na sua fé, no seu amor, numa só comunhão, em jejum e oração. Que juntos possamos vencer todo e qualquer mal que vier contra nós, em nome daquele que nos deu o direito da vida eterna, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Gostaria de fazer o apelo para você que ainda não crê. O Senhor está te convidando para vir congregar, para vir se unir. Quando digo congregar, é se unir com os servos de Deus, com os homens e mulheres de Deus, com a igreja do Senhor. Porque igreja é eu, é você, seu pastor, não é o parede. Então, quando vamos dizer congregar, é se unir. Porque às vezes você está lá no rincão, lá na fazenda, lá no sítio, não tem como ir a uma congregação, a uma igreja. Mas se através da internet, através do rádio, você se une em oração, você se une em jejum, você se une em clamar a Deus, estamos congregando, estamos ali servindo o mesmo Deus. Então, vamos se unir, venha fazer parte desse povo que clama a Deus, que santifica o Senhor, as suas vidas. Diga comigo, Senhor Jesus, nesse momento eu te aceito como meu suficiente Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida, sela com sangue. Senhor, santifica-me na verdade, porque a tua palavra é a verdade, e que eu
possa ter força para congregar, santificar, jejuar, clamar ao Senhor todos os dias da minha vida até o dia do Senhor. Amém? Muito obrigado pela presença agora ouvindo estas palavras. Que o Senhor recompense a você, que o Senhor trabalhe na sua vida, que o Senhor possa te abençoar. Eu faço parte da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas você pode procurar ou a Igreja Pentecostal Deus e Amor ou uma igreja mais próxima da sua casa, que está aí, porque pode que não tem igreja Deus e Amor, mas tem assembleia, né, de Deus, tem uma congregação de alguma igreja pentecostal ao lado da sua casa. Procure o pastor, diga que você aceitou Jesus pela internet, através da transmissão no canal do YouTube. Deus vai te dar força e graça a você ter uma bênção terra. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever aí no canal, ativar o sino das notificações para você ser lembrado quando a gente postar algum vídeo. E deixe seu like, essa mãozinha apontando o dedinho para cima. Clica nela que você estará ajudando esse vídeo a chegar a outras pessoas também pelo canal do YouTube. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.